No Rio de Janeiro, o rapper Oruan, que é alvo de projetos de lei, foi preso após dar um cavalo de pau em frente a uma viatura da Polícia Militar. O caso aconteceu na Barra da Tijuca. O rapper foi autuado em flagrante por direção perigosa e foi solto após pagar uma fiança de R$60 mil. Oruan é filho de ninguém mais do que o ilustre Marcinho VP, chefe da facção criminosa Comando Vermelho. Ele virou alvo de projetos para proibir a contratação de shows voltados ao público infanto-juvenil, que promovam apologia ao crime organizado. Vi um vídeo, o Oruan é maior de idade? Ele é maior, não é menor. Porque viu, não pega não vai entrar em menor não vai pôr menor na viatura não, senhor. Eu vi o pessoal procurando defendê-lo, né? Mas eu achei até que ele fosse menor. Então ele deu um cavalo de pau. Muito bem, parabéns, Oruan. Queria ouvir agora meu querido João Belucci. Claro que o Oruan tá vendo o clima de bagunça. Eu falei, então vou dar um cavalo de pau também, vou ficar famoso. Mais famoso, né? Tristemente famoso. Eu não duvido até que o risco jurídico ali de uma prisão e rapidamente sair, ele até sabia, porque ele vive dessas polêmicas, né? Em termos de capitalização, está sendo ótimo para ele, todo esse circo que está se armando. Agora, essas leis de âmbito municipal que visam impedir a contratação dele, isso é evidente que é correto na medida em que a sua letra, de fato, faz, pelo que a gente pôde acompanhar, faz apologia ao crime organizado, entre outras coisas. Ele é filho de um criminoso que, por si só, não o torna um criminoso. Isso é evidente. Agora, ele atua dessa maneira. A carinha de coitadinho dele. Nossa, olha essa cena. É assustador. A ceninha dele. Fala, desculpa. Ele pagou a fiança, né? Foi estimado em R$60 mil, saiu. Agora, é preciso se discutir essa questão do funk, de fato, que é vendido como algo, uma manifestação cultural, e não necessariamente é uma manifestação cultural. Pelo contrário, basta você acompanhar as músicas. Tanto aqui em São Paulo a gente sofre com o problema dos pancadões. O vereador Rubinho Nunes tem sido muito atuante nesse tema, a polícia também está de parabéns. Agora, quem tem o pancadão lá, cujo som é o funk, né, que incentiva, né, a prática de sexo por menores de idade, o consumo de drogas, é uma bandidolatria nesse caldo cultural neomarxista, podemos colocar assim, não está nada satisfeito, porque ele afeta trabalhadores, esses pancadões onde são esses movimentos de funk. Então, que se discuta esse tema como um todo e acerta a legislação municipal. É óbvio que os vereadores que fazem essas leis, que propõem, também capitalizam politicamente, que é o natural da política, né? Como todos já ganharam bastante mídia com isso. Agora, não dá para shows da prefeitura bancar esse tipo de coisa, né, Capeça? Exato, botar dinheiro público para desmoralizar a própria sociedade. A polícia. A polícia, bom, enfim. Minha querida Maria de Carli, uma pergunta para você. Você é cientista política, eu sei que você vai se interessar. Tem uma entrevista no YouTube do espião soviético e desertor Yuri Bezmenov. Yuri Bezmenov deu uma entrevista em 1984 dizendo o seguinte: a KGB, que é o braço de espião russo, o Vladimir... soviético, né? Porque hoje o russo é o FSB, né? Quando era a União Soviética era a KGB. Ela gasta 15% só em investimento em espionagem. Esse negócio de James Bond é para vocês do Ocidente. A KGB gasta 85% dos seus recursos em subversão ideológica e guerra cultural. Na desestruturação da família, dos valores e princípios éticos, patriotismo, e ela procura solapar as bases, sobretudo da juventude, incentivando, diz ele, viu? Eu estou só... Você assista depois, que o socialismo implantado é uma forma também de guerra sociológica. Está vendo que não funcionou na União Soviética, mas aqui eles querem fazer funcionar, aqui que eu digo é no Ocidente. Como Hamas você faz a mesma coisa. Nas universidades americanas está fazendo exatamente isso. E você sabe que esse USAID... Sim. Que é o USAID, mas o Trump quer que fale USAID, ele, por exemplo, jogou dinheiro fora do contribuinte, mas entre as coisas ele patrocinava shows de teatro trans no Irã. Você fala, pô, isso é jogar dinheiro fora. Não, isso é para fazer uma guerra ideológica contra a República Teocrática, contra um país. Então, esse tipo de questão precisa tomar muito cuidado. Às vezes, a população acaba sendo inocente e útil de esse tipo de ação. Então, vamos lá, vou curtir o Uruan. Está sendo um imbecil, idiota útil. Mas eu queria ouvir você, Maria de Carli,
que você acha aí dessa questão, dessa guerra cultural que hoje se trava no mundo ocidental? Vamos lá. Nesse caso, infelizmente, a população ela é sempre a massa de manobra, ela é sempre a que sofre com as más condutas e as más intenções dos governantes e das organizações que estão mal intencionadas, né? No caso dos governantes mal intencionados e das organizações que estão mal intencionadas. Mas o que eu acho... Você falou da KGB, né? Só queria fazer um parênteses, uma curiosidade, né? O Vladimir Putin, o atual presidente da Rússia, era da KGB. Inclusive, estava no posto, cumpria um posto de segurança lá na embaixada da Alemanha Oriental, na época que o Muro de Berlim caiu. Ele se escondeu dentro de um armário. O que seria se tivesse invadido a embaixada naquela hora. Você está sugerindo que ele saiu do armário agora? Não, mas ele estava literalmente dentro do armário. Ele ocupava um posto da KGB em Dresden. Exato. Mas voltando aqui, de fato, eu achei que foi muito feliz a esse projeto, né, de lei anti-Uruan, feito pela vereadora Amanda Vettorazzo aqui de São Paulo, que fez esse projeto para justamente ninguém está interessado que os nossos jovens, as nossas crianças vão a um show que seja patrocinado com dinheiro público para ouvir músicas que tenham apelo, apologia ao crime, num país que a gente tanto discute aqui, né, a gente tanto discute nessa mesa como o crime organizado, ele já virou um problema endêmico na nossa sociedade. E ter esse tipo de influência na cultura é, assim, a ponta do iceberg e a gente sabe que cultura influencia muito o pensamento das pessoas, o pensamento das novas gerações, como essas pessoas, essa nova geração que iriam nesses shows, iriam enxergar o crime, iria normalizar o crime, essa ênfase a questão criminosa, a violência. Então, é muito perigoso. Eu acho que, atualmente, a gente vive, né, um mundo que está muito, muito, muito polarizado, como eu sempre falo aqui. Essa questão da guerra cultural, ela vai se tornar mais ainda afiada, porque a gente está vendo cada vez mais as coisas engrossarem e não termos muito espaço para debate. Mas eu acho que a questão do crime, da apologia ao crime, nada tem muito a ver com a cultura woke aqui. Eu acho que são dois debates diferentes, mas eu queria fazer esse tipo de chamar a atenção. Eu acho que, nesse lado, esse combate ao crime, você tem que ter esquerda e direita juntas para não permitirem que esse tipo de artista tenha espaço em nenhum tipo de espaço cultural. Mas, Mônica, por que o pessoal tem uma admiração, uma adoração pelo errado, pelo chocante, pelo que pela subcultura? Você vê, por exemplo, não tenho nada contra, né, a favor. Se ela fez sucesso, parabéns a ela, eu aplaudo quem faz sucesso, mas esses shows da Anitta, essas músicas que estão... Não sei, as pessoas não sabem mais a diferença de bom gosto e mau gosto. Isso é falta de cultura, falta de educação? O que é isso? Anitta, eu citaria muito pior uma MC, acho que ela chama Pipoquinha, que fala umas coisas assustadoras. E eu até não sei, o Belucci falou de neomarxismo, mas eu acho que talvez seja uma coisa do jovem. O jovem, ele é contestador, né? Quando nós éramos mais jovens, faz tempo, Capeza, tinha os hippies, né? Teve Woodstock. É que hoje está tudo tão liberado que para você poder contestar o establishment, o status quo, você precisa ser muito radical. E essa questão aí, eu acho que tem duas coisas. Primeiro, eu acho o nome da lei muito infeliz, chamar de lei anti-Oruan, porque não propaganda, né? Anti ele. É uma lei anti qualquer tipo de investimento com dinheiro público, com o nosso dinheiro, em qualquer tipo de evento que faça apologia ao crime. É muito claro e é muito difícil discordar disso. Eu sou uma liberal, eu acho que a Anitta tem direito de fazer o show que ela quiser, o Pipoquinha tem direito de pipocar quanto ela quiser. O que não pode é usar o nosso dinheiro para isso. Então, nesse aspecto, essa lei está sendo mal divulgada. E em relação ao que aconteceu com ele, esse cavalo de pau que ele deu e tal, parece, ele lançou um disco logo em cima. E você inclusive viu vídeos, tinha público ali na hora que ele deu esse cavalo de pau. Então, talvez tenha sido uma grande armação do Oruan, que nada mais é do que Mauro ao contrário, que é filho de um traficante que se chama Márcio, e eu quero mandar um abraço para os meus irmãos, Mauro e Márcio, que são justamente o nome... Meu Deus! Não podia deixar de mandar um abraço para meus irmãos, que não tem nada a ver nem com funk, nem com drogas e nem com nada disso. São dois lindos. Nem com Oruan. Mas dá para você esperar uma outra oportunidade para mandar. E outra coisa que eu quero te falar, viu? Nós éramos jovens, mas quando foi o Festival de Woodstock, eu só tinha 4 anos. Não sei se você estava lá. Claro que não estava, porque eu sou mais velho que você. Raquel Galinatti, eu gostaria de ouvir a sua posição. Quanto que um tipo de mentalidade de enfrentamento à polícia, de desrespeito, de baderna, de desordem,
acaba impactando no jovem. Às vezes, você sabe, eu chego para dar aula, eu vou uma vez por mês só num determinado local da aula, né? Eu chego lá, o cara tá de boné, os 2 pés encostados ali em cima da cadeira, uma faculdade de Direito. Você sabe o que eu faço? Nada. Porque eu tenho certeza que ali ele está cavando o próprio futuro dele. Por que eu vou ajudá-lo? Por que eu vou alertá-lo? Continua usando o boné e vai com os 2 pés na cadeira mesmo, não presta atenção na aula, não. Mas qual o tipo de impacto que isso tem na juventude? A idolatria a marginais faz com que muitas vezes a gente tenha que olhar como a nossa sociedade é tão desigual e construída de uma forma em que o acesso rápido a uma qualidade de vida básica, porque a gente está falando num país de miserabilidade extrema, faz com que a criança, o menor sem orientação, que vive jogado nas comunidades e favelas do Brasil, almejem isso como sinônimo de sucesso. E você está certa, Mônica. Segundo a colunista Fábio Oliveira, do canal Metrópolis, o Oruan, ele premeditou, ele armou essa cena para que, de forma premeditada, ele fosse preso. E tudo isso sendo filmado por um suposto documentário que será lançado. E aí o problema complica. A impunidade latente, é a certeza da ausência do castigo, é a certeza de leis frouxas, colidir diretamente com a autoridade, não dos policiais que estavam ali, mas com a autoridade do Estado, que é fraco, que não dá um exemplo, que não dá estrutura para que o policial seja o seu braço armado, o seu braço de ordem e de uma sociedade. Então, quando a gente percebe que para gravar... E olha a gravidade, para gravar um documentário e para esse documentário ter engajamento, é necessário burlar leis, ridicularizar o trabalho policial. Por quê? Uma infração dessa, simplesmente ele sai pela porta da frente após a arbitrada fiança e paga a fiança. É algo que a gente tem que rever, a gente tem que exigir para aqueles que estão nos representando, que devem legislar leis mais fortes e correlatas com tamanho abuso e violência que a gente vive hoje no nosso país. E eu lanço, então, uma pergunta. Se o artigo 286 do Código Penal diz que é crime incitar publicamente a prática de crime, e se o artigo 287 do Código Penal diz que é crime fazer apologia de fato criminoso ou autor de crime, por que será que tem se respeitado tanto o direito à livre expressão do pensamento do Oruan e não se respeita de outras pessoas?